Assista até o final, vai se surpreender com o que usei e uso para não pertencer mais ao time dos carecas. Calvície, alopecia androgenética. A calvície está relacionada à presença de hormônios sexuais masculinos, em especial a testosterona. Os primeiros sintomas podem aparecer entre os 17 e 23 anos. A calvície é uma condição que afeta mais os homens, pois a queda dos cabelos está diretamente associada à presença dos hormônios sexuais masculinos, de modo especial à presença da testosterona. As mulheres também produzem esse hormônio, mas em quantidade bem pequena. Por isso, nelas, os casos de calvície são mais raros e, quando ocorrem, a perda é menos drástica. O ciclo de vida de cada fio de cabelo é marcado por fases de crescimento, repouso e queda. Por volta de 90% dos nossos cabelos estão na fase de crescimento. Depois de um curto período de repouso, em que para de crescer, o fio cai e, no seu lugar, um novo fio entra na fase de crescimento. Por isso, uma pessoa pode perder entre 50 a 100 fios de cabelo todos os dias, sem risco de desenvolver calvície, por causa desse processo de renovação contínua. O fato é que a duração média de um fio de cabelo, do nascimento até a queda, é ao redor de 1 ano e meio a 2 anos. Continue recebendo nossas dicas, se inscreva no canal, ative o sininho e curta a página para mais pessoas ficarem sabendo, pois como eu e você várias pessoas sofrem com a queda de cabelo. Causas. As duas principais causas da queda permanente dos cabelos são a hereditariedade e os hormônios masculinos. Ambos promovem a atrofia dos folículos, bulbos, capilares e aceleram a queda definitiva. As outras são o excesso de oleosidade, típico da dermatite seborreica, a aplicação exagerada de produtos químicos, distúrbios da tireoide, má alimentação, carência de vitaminas, certos medicamentos e estresse. Após cirurgias e partos e durante as aplicações de quimioterapia, a perda de cabelo pode ser mais intensa, mas é passageira. Nesses casos, cessada a causa, o cabelo volta a crescer. Os primeiros sinais da calvície nos homens, alopecia androgenética, podem aparecer entre 17 e 23 anos. 17 anos é uma idade realmente perigosa. Os cabelos não caem de uma vez, mas a queda é contínua, persistente e irreversível, porque determinada pelos genes que a pessoa herdou do pai ou da mãe. No início, as falhas aparecem perto da testa. São as famosas entradas. Depois, é a vez de coroinha de padre, um círculo sem cabelos no topo da cabeça. Na maior parte dos casos, os cabelos continuam caindo e a calvície toma conta de toda a área superior da cabeça, sobrando apenas fios que se concentram numa faixa nas laterais e atrás da cabeça. Quando os sinais começam a aparecer mais tarde, por volta dos 25, 26 anos, a queda é mais lenta e costuma responder melhor ao tratamento. No entanto, o mais provável é que, depois dos 50 anos, todos os homens de uma família geneticamente predisposta apresentem, em grau menor ou maior, sinais da perda anormal de cabelos. Exceção feita à queda de cabelos por força da hereditariedade, nos outros casos, ela pode ser evitada, ou retardada, se forem afastados os fatores de risco e introduzidos alguns medicamentos. Há casos em que só o implante de cabelos pode representar uma solução estética para a calvície. O procedimento é cirúrgico e consiste na retirada dos bulbos capilares existentes atrás e nas laterais da cabeça, regiões que não sofrem a ação dos fatores genéticos e hormonais, para implantá-los na área rarefeita do couro cabeludo. Alguns casos de perda de cabelos merecem atenção especial. Fique atento. Nem todos os tratamentos para calvície, muitos se dizem milagrosos, produzem os efeitos desejados. Ao contrário, as reações colaterais podem ser realmente adversas.
Por isso, não se automedique. Procure um dermatologista se notar que os cabelos estão caindo mais depressa e em maior quantidade nos últimos meses, ou caem em tufos. O couro cabeludo está vermelho, coça muito ou arde. A produção de oleosidade está muito acima do normal. Sinais de caspa aparecem nas roupas e nos fios. Lembre-se que, como todas as outras funções do organismo, a renovação dos cabelos fica mais lenta com o passar dos anos e parte dos fios que caíram não voltam a crescer. De acordo com a herança genética, esse tipo de alopecia atinge em graus diferentes os homens e as mulheres depois dos 50 anos. Genética, estresse, dieta, doenças. Veja 8 razões para a queda de cabelo. 1. Genética, a maior vilã. Mais ou menos 50% dos homens e até 40% das mulheres acima dos 50 anos sofrem com a chamada alopecia androgenética, ou seja, a calvície determinada geneticamente. O termo andro se refere ao hormônio masculino. Nessas pessoas, uma enzima converte a testosterona em DHT, dihidrotestosterona, e essa molécula faz o folículo capilar diminuir de tamanho progressivamente. O processo é mais intenso para os homens, sendo que a região frontal, entradas, e a coroa são os maiores alvos. Já nas mulheres o padrão é diferente, e o centro do couro cabeludo é mais afetado, descreve Brenner. Em ambos, o problema pode ter início na adolescência. Interromper o processo de queda pode envolver diversas frentes. O uso de loções com princípios ativos, como o minoxidil e medicamentos de ação hormonal, são as principais indicações para a alopecia androgenética. Entre os homens, a droga mais utilizada é a finasterida. No entanto, muitos têm medo de utilizar o medicamento para a calvície por acreditar que ele causa impotência. O problema até está descrito na bula, mas especialistas dizem que isso ocorre em menos de 1% dos casos e pode estar associado a alterações hormonais e estresse, não ao remédio. Já para as mulheres, anticoncepcionais, espironolactona e ciproterona são algumas opções. A finasterida só pode ser indicada após a menopausa. A dermatologista Valéria Marcondes, membro da SBD e da Academia Americana de Dermatologia, conta que tratamentos feitos em consultório, como laser, mesoterapia e aplicação de LED, ajudam a estimular as células do couro cabeludo e trazem resultados positivos para os pacientes. A cada dia surgem novidades na área. Algo que já está bem estabelecido na Europa e deve vir para o Brasil em breve é o tratamento com plasma rico em plaquetas, retiradas do sangue do próprio paciente e reinjetadas no couro cabeludo, conta a médica. 2. Estresse ou ansiedade. Após situações que envolvem sobrecarga física ou emocional, como infecções, cirurgias, gravidez, parto, dietas radicais, luto ou quadros depressivos, muita gente observa tufos de cabelo ficarem no travesseiro ou na escova, o que os médicos chamam de eflúvio telógeno. Em geral, o problema surge cerca de 3 meses depois do momento de grande tensão e pode se resolver sozinho, assim que o corpo se recupera do baque. Mas também pode ocorrer de forma crônica e gerar um dano maior. O estresse faz com que a pessoa não coma direito, e sempre que há um emagrecimento rápido, com perda de proteína, o cabelo é afetado, já que os fios são estruturas proteicas, comenta Marcondes. Sem contar que o excesso de cortisol, hormônio do estresse, pode favorecer quadros inflamatórios, que também prejudicam a saúde dos fios. 3. Carências nutricionais. A queda acentuada dos fios pode ser sintoma de uma deficiência nutricional, como a anemia por falta de ferro, mineral envolvido no transporte de oxigênio, que é fundamental para o crescimento do cabelo. Hábitos alimentares inadequados e dietas restritivas demais podem deflagrar o quadro, que também envolve fadiga e deve ser tratado com suplementação.
Entre as principais fontes de ferro estão a carne vermelha, a couve, o feijão e castanhas. Vale mencionar que um cardápio com a proporção adequada de proteínas é garantia de cabelos e unhas fortes. Outros micronutrientes, como a biotina, presente no ovo, e o silício, na aveia, podem melhorar a resistência dos fios a agressões externas. Por isso, costumam fazer parte de fórmulas indicadas pelos dermatologistas. 4. Doenças inflamatórias. Em algumas pessoas, o organismo passa a encarar uma estrutura do próprio organismo como uma ameaça e gera um processo inflamatório, reação chamada de autoimune. Na alopecia areata, os fios caem em uma ou mais áreas arredondadas, formando as chamadas peladas. Ao renascer, os fios em geral são brancos, mas a coloração normal volta com o tratamento, que pode envolver medicamentos tópicos, orais ou injetáveis. O apoio psicológico é importante, já que o estresse pode tanto deflagrar uma crise de alopecia areata como ser consequência dela. Outras doenças autoimunes, como o lúpus, também têm a queda de cabelo entre os sintomas, e o problema deve ser tratado pelo reumatologista. 5. Problemas na tireoide. Esta glândula localizada no pescoço produz os hormônios T3 e T4, que regulam todo o metabolismo. Por isso, quando seu funcionamento é prejudicado, o corpo prioriza o envio de nutrientes para os órgãos vitais, deixando cabelo, unhas e pele de lado. Além de provocar a queda dos fios, o problema na tireoide é caracterizado por sintomas como fadiga, depressão, inchaço e intolerância ao frio. Ao perceber esses sinais, a pessoa deve consultar o médico e fazer exames de sangue. Se o hipotireoidismo for confirmado, é preciso fazer a reposição hormonal com o endocrinologista. Na maioria das vezes, essa disfunção é provocada por uma reação autoimune, chamada de tireoidite de Hashimoto. 6. Dermatite seborreica. Embora seja uma inflamação de pele, caracterizada por descamações, caspa e vermelhidão, algumas pessoas com esse tipo de dermatite também podem apresentar queda de cabelo. As causas não são totalmente conhecidas, mas parece haver uma propensão genética somada a agentes externos, como estresse, abuso de álcool, alergia ou excesso de oleosidade. O fungo Pityrosporum ovale também pode estar envolvido. Shampoos específicos e cremes ou pomadas com medicamentos controlam o problema. 7. Alopecia cicatricial. Esse grupo de doenças raras envolve a perda permanente dos folículos capilares. A principal delas é a alopecia frontal fibrosante, que, apesar de incomum, tem aumentado de forma alarmante entre mulheres na pós-menopausa. Cerca de 40% delas também sofrem de alopecia androgenética, e 15% de hipotireoidismo. Uma pesquisa publicada em 2016 no British Journal of Dermatology identificou uma possível associação entre a incidência e o uso mais frequente de cremes faciais ou protetores solares, mas a suspeita ainda está em estudo. O aumento da gordura abdominal é outro possível fator de risco que está na mira dos pesquisadores, segundo Fabiana Brenner. 8. Hábitos nada saudáveis. A dermatologista Valéria Marcondes lembra que, além das doenças citadas acima, alguns hábitos podem provocar a queda exagerada dos fios, ou acentuar o problema em quem já tem a propensão, como puxar a raiz ao prender o cabelo, tração, aplicar condicionador ou Leave-In no couro cabeludo, dormir com o cabelo molhado, exagerar no gel ou cera e usar boné o tempo todo são alguns exemplos. O alisamento com formol, bem como o uso de esteroides anabolizantes, também pode deixar você careca. Enfim, como prometido, deixo na descrição do vídeo o link do que eu faço para estar no time dos cabeludos. Tudo de melhor para você.